Porque esse aqui, ó, é um documentário do Netflix que chama Fungos Fantásticos. É um documentário sobre fungo. Aí você fala, nossa, documentário sobre fungo? E sim, é bom você assistir porque você vai até... Às vezes você tá tentando se livrar de uma frieira, você assiste, você ganha até uma afeição com a frieira e quem sabe você vira amigo da sua frieira. Você descobre que, na verdade, frieira... Nem sei se frieira é fungo. Eles não falam de frieira lá. Eu que tô fazendo essa ligação aqui agora. Mas... Você pode, às vezes você tá tentando se livrar de uma freira e não consegue. Então você assiste e aí você faz amizade com o fungo. Mas nessa série é muito legal, tem umas imagens e tal, e eles explicam um monte de coisa sobre fungos e como é fungo e tem outra parada. Cogumelo, né? Cogumelo é um fungo. E aí eles estão falando que não é nem bicho nem nada. E aí, nessa série, tem uma teoria, e é isso que eu queria trazer aqui. Eu achei muito legal essa teoria, e eu trouxe aqui, eu melhorei, tá bom? Incrementei essa teoria e trouxe para vocês. E eu vou convidar vocês aqui a me acompanhar numa viagem pelo tempo, que é o seguinte. Imagina que a gente entrou numa máquina do tempo e voltou 2 milhões de anos para trás. E aí a gente tá numa savana na África e a gente vê o que aconteceu 2 milhões atrás. Um macaco comeu um cogumelo e ficou chapado. Porque cogumelo, até hoje, as pessoas comem cogumelo porque ele causa, dá brisa, né? Ele causa um efeito chamado sinestesia, que é quando você mistura os sentidos. Então a pessoa começa a sentir gosto de cor, começa a olhar, ver cor de música e começa a sentir cheiro de barulho, por exemplo. Mistura os sentidos da pessoa. E esse macaco, ele comeu um cogumelo e falou, mano, isso aqui é muito bom. E aí ele foi lá e deu pro parceiro dele. Aí ele comeu e também achou muito bom aquele bagulho, aquela sensação. E eles começaram viralizou na tribo deles e começaram a ficar chapados os macacos. Começaram a comer cogumelo e eles procuravam e comia cogumelo e vivia a vida deles, mas começou a comer cogumelo. E de tanto todo mundo como eu posso dizer? Toda a tribo desses macacos. Agora a gente tá lá ainda vendo os macacos se divertindo. A gente deu uma provadinha também no cogumelo pra ver qual é a sensação. É muito gostosa e tal. E aí, a gente agora avançou alguns anos. E esses macacos morreram, mas os filhos deles aprenderam a comer cogumelo. E aí os filhos dos filhos também. Foi passando. E agora a gente volta pra 2 milhões de anos depois, né? E o que acontece? Esse efeito sinestésico, ele começou lá atrás, né, 2 milhões de anos atrás, acho que eu voltei muito cedo da viagem, mas há 2 milhões de anos atrás, começou a modificar o cérebro desse macaco, porque essas ligações sinestésicas, elas faziam eles fazer uma ligação neural, os neurônios faziam um caminho que não era para fazer, não era natural. Foi o cogumelo que fez. Hoje, a brisa é isso que faz ainda. O cogumelo que você come hoje, você vai ter uma brisa porque seu cérebro vai funcionar de um jeito que não era para funcionar se não fosse o cogumelo. Ele altera as suas ligações neurais. Só que quando foi passando de filho para filho, para bisneto e blá, foi alterando o cérebro. E aí, 2 milhões de anos depois, os descendentes desse macaco que a gente viu comer o primeiro cogumelo lá, eles têm um cérebro 3 vezes maior do que o parente mais próximo, que seria um chimpanzé. Então, esse macaco tem um cérebro 3 vezes maior. E, nesse exato momento, tem um exemplar falando e outro exemplar ouvindo. E sim, sou eu e você. Então, é assim que começou a evolução humana, é assim que a gente deixou de ser macaco. Não foi de uma hora para outra. Foi várias gerações e foi indo evoluindo ao longo de 2 milhões de anos. E aí, hoje, a gente tá aqui graças a um cogumelo. E aí, você fala assim, não, eu não acredito nisso, não acredito em evolução. E agora que a sua cabeça vai explodir, meu amigo. Porque sabe o nome do primeiro macaco que comeu o cogumelo? Eva. Pois é. O nome dela era Eva, ela comeu e deu pro parceiro dela, que era o Adão. E por isso que a gente foi evoluindo e não é que os nossos antepassados comia irmã. Não, tinha um monte de, não era só eles dois. É que eles dois foram os primeiros
que comeram do fruto do conhecimento, que na verdade é um cogumelo. E para sustentar a minha teoria, porque tem gente que acha que é maçã, né? A gente aprende que é maçã, inclusive queria fazer um parênteses, que eu li o livro da Malala um tempo atrás, e aí eu pensei isso, que ela diversas vezes ela fala que o Alcorão tá em árabe, e a maioria dos muçulmanos, na real, nunca nem leram o Alcorão, porque tá em árabe e eles nem falam árabe. E aí, o que eles sabem da religião foi ensinado por pastores, que dizem que lê. E aí esse pastor até lê, mas os fiéis não lê. E eu pensei assim, como é que pode? E aí eu percebi que é igual aqui. A maioria das pessoas nunca leram a Bíblia. Elas vão pra igreja, ouvem um cara falando do livro, mas elas nem sabem o que tá escrito. E aí, a maçã é um ponto desses, porque eu sei que esse aqui não é sobre religião, eu tô acabando já esse parênteses aqui. Porque eu vou ler aqui, ó, Gênesis, capítulo 2, versículo 8 e 9. Diz o seguinte, ó: Então o Senhor Deus fez nascer no solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimentos. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e do conhecimento, do bem e do mal. Então, o que ele tá falando aqui? Não tá falando que é de maçã, tá falando que tinha uma árvore do conhecimento. Alguém inventou que é de maçã e você acreditou. Mas olha, eu quero frisar nisso aqui, ó. Árvores agradáveis aos olhos. Um cogumelo é agradável ao olho? Você olha um cogumelo, eu vou pôr a foto. Um cogumelo e uma maçã. O que é mais agradável ao olho para comer? A maçã, é óbvio. E aí, Deus fez a árvore feia, que era para não comer. Mas o macaco curioso foi lá e comeu. E aí, 2 milhões de anos depois, a gente tá aqui, tá bom? E o que eu quero falar aqui, 2 insights. O primeiro, a gente devia começar a dar cogumelo para cachorro. Porque daqui 2 milhões de anos, os cachorros vai estar com a cabeça igual a nossa. E aí, a gente vai conseguir ter uma conversa profunda com o nosso cachorro. Já pensou? Você tem um cachorro, e aí o seu cachorro é seu melhor amigo. E ele entende exatamente o que você fala, porque ele tem um cérebro 3 vezes maior. Aí, só que também, se a gente parar de comer cogumelo também, o cachorro vai passar nós. Porque ele já é mais inteligente hoje. É mais forte, né? A gente ficou preguiçoso. Então é bom a gente também... Então aí, ó, segundo insight. A gente também é bom a gente voltar a comer cogumelo. E aí daqui 2 milhões de anos, o ser humano vai ter um cérebro 3 vezes maior que o nosso. E aí todos os seres humanos vão ter um cérebro gigante, 3 vezes maior que o meu. E a cabeça vai ser 3 vezes maior que a minha e vai ser a cabeça... Todo mundo vai ter a cabeça igual a do Everton Pereira, que é o dono do Brasenburger, o melhor hambúrguer de Francisco Morato e região.